Bora conversar? Na postagem anterior, eu falei que eu sou nutricionista há mais de 42 anos. Então, eu comecei a trabalhar no setor de alimentação logo no primeiro ano da faculdade. Com 18 anos para 19 anos, eu fui estagiária de um restaurante industrial, de uma empresa, na época chamada Siemens, do Brasil. Nós tínhamos lá em torno de 1.500 refeições e eu era nutricionista estagiária enquanto estava cursando a faculdade. Na época, nutrição na área hospitalar e na área de consultas, o mercado não estava tão aberto a essa frente de trabalho. Então, o que mais tinha de opções era na área de cozinha industrial, na área de alimentação coletiva. Eu comecei com 18 anos e comecei a trabalhar nesse restaurante. E eu me lembro de uma passagem que eu volto e meia conto sobre um hambúrguer chamado era um hambúrguer, na realidade, chamado filé à Bismarck, porque o meu chefe era alemão, porque a Siemens tinha muitos diretoria e as chefias de um cargo mais alto eram alemães mesmo. E nós tínhamos então o meu chefe, que era descendente de alemão. E ele disse assim: vamos fazer um prato. E nesse prato nós vamos dar o nome de filé à Bismarck. Mas este filé à Bismarck era um hambúrguer. Há mais de 40 anos atrás, hambúrguer era um prato com muito preconceito, né? Porque era feito à base de carne moída. E no Brasil, na época, o que se valorizava mesmo era os bifes, as alcatras, os contrafilés, né? As espessuras e o tamanho da carne, do prato, do bife, né? E então o hambúrguer era uma opção mais em conta, porém a gente tinha muitas barreiras, né? Do funcionário que se alimentava de comer a carne moída. Então a gente fazia vários pratos e várias formas de fazer esses pratos com a carne moída. E um desses pratos, então, a gente resolveu nomear, que era um hambúrguer, e esse hambúrguer, então, a gente resolveu nomear ele de filé à Bismarck. O que acontece é que nós nomeamos, o cardápio era exposto no meio da fábrica e uma semana antes nós colocamos o cardápio. Então todo mundo ficou no bochicho. Nossa, nós vamos ter na sexta-feira filé à Bismarck. Todo mundo, né, com a maior expectativa, filé à Bismarck. Eu disse pro meu chefe: será que não era melhor dizer hambúrguer, né? Ele disse: não, vamos colocar filé à Bismarck. Eu falei: tá bom, né, chefe? Mandou, estagiária eu, obedeci. Aí o que aconteceu? Gente, quando chegou na hora do almoço, 1.500 funcionários, e na época era sistema bandejão. O funcionário passava com a bandeja e o meu funcionário, meu auxiliar de cozinha, serviam os pratos, né? Os acompanhamentos. E aí, quando chegou na hora de servir, então, o filé à Bismarck, era então um hambúrguer, né? Com um molho por cima do hambúrguer. Então esse era o famoso molho rôti, molho escuro, e é o famoso filé à Bismarck. Gente, o que aconteceu? Foi o grande primeiro trauma da minha vida. O grande primeiro trauma da minha vida. Porque a fábrica era composta por quase 60% da mão de obra da área de produção de mulheres, meninas, mulheres, que moravam no entorno da vila ali, chamada Vila Verde, né? E eu tinha 18 anos. E então o que acontece? Eu
saía do centro, pegava ônibus e vinha até a empresa. E para entrar na empresa, você tinha que atravessar o meio da empresa com a linha de produção do lado direito e do lado esquerdo, vai até o final, a empresa era gigante, e até chegar lá no final, que era então o restaurante. E o que aconteceu? Eu comecei a receber bilhetinhos e recadinhos de que iam me bater. Isso mesmo. Japonesa, era bem assim. Japonesa, você vai levar uma surra quando você sair porta fora da fábrica. Nós vamos te dar uma surra. Onde já se viu servir hambúrguer e dizer que é filé à Bismarck, que é filé, que não é hambúrguer, que não é carne moída e que era filé. Gente, esse recadinho foi tomando proporção e eu fui ficando com muito medo. Muito jovem, eu fiquei com medo. E o que aconteceu? Eu comecei a não atravessar a fábrica pelo meio, tá bom? Porque eu fiquei com muito medo, porque nos primeiros dias eu atravessava e o pessoal falava assim, aí a japonesa, ó, a japonesa do filé, é a japonesa do filé. Aí o que aconteceu? Eu comecei então, gente, a dar a volta pro lado de fora da fábrica. Não passava mais pelo meio. Eu dava a volta por fora, tá? Da fábrica, com medo de levar uma surra ou com medo de levar um xingamento. E na hora de ir embora, que eu tinha que pegar um ônibus na frente da principal avenida que ficava a empresa, e que na parte de trás ficava a tal da Vila Verde. Na época, essa Vila Verde, hoje não, gente, hoje em dia não tem mais isso, mas na época era muito famoso por ter muito, enfim, muitas pessoas, né, que às vezes não tinham boas intenções, enfim, a gente só escutava aquele burburinho, não era a realidade, né, mas a gente acabava comprando um pouco esse fuxico, né. E eu fiquei durante uns bons 4 meses passando pelo lado de fora da fábrica. E o meu chefe, óbvio, né, não assumiu a bronca e ficou aí eu com cara de que estava enganando hambúrguer por filé, carne moída por filé. Então esse foi o meu primeiro grande trauma, tá, do início da minha profissão. Boa conversa, né? Amanhã tem mais.